Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 18. Filipenses capítulo 2, de 12 a 18. A palavra de Deus nos diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, pedimos que a tua palavra, nesse momento, seja entendida. E também, ó Deus, pedimos a tua ajuda para que a tua palavra transforme as nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse parágrafo que nós acabamos de ler, ele está ligado diretamente com o parágrafo anterior que nós estudamos na semana passada com o Arthur, que nos fala sobre o exemplo de Cristo Jesus. O exemplo de humildade, o exemplo de dedicação, serviço e obediência a Deus. Vocês se recordam que o apóstolo Paulo, ao escrever então para os Filipenses, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uma vez que os filipenses deveriam ter essa mesma atitude, essa atitude de humildade, eles agora deveriam experimentar na sua vida uma dedicação, uma entrega total a Deus em serviço de Cristo. E é interessante porque existem algumas características nesse texto a respeito dessa vida dedicada, dessa entrega total a Deus. Entrega total a Deus que tem como resultado uma alegria sobrenatural em nossas vidas. Nós lembramos então que o apóstolo Paulo, ele fala exatamente dessa verdade, que a nossa vida deve ser uma entrega total a Deus e que podemos sim então experimentar essa alegria sobrenatural que é derivada dessa entrega. A primeira característica de uma vida
totalmente entregue ao Senhor, é um entendimento de que a nossa vida, a sua vida, não é mais sua, mas agora a sua vida pertence a Deus. Vamos ver alguns textos aqui. Versículos 12 e 13 do capítulo 2 de Filipenses. A palavra diz assim: assim, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Paulo aqui começa falando sobre a necessidade de realmente entendermos que uma vez que queremos seguir a Jesus Cristo, a nossa vida agora não mais nos pertence. E ele fala de várias verdades à luz daquilo que ele disse anteriormente. Ele disse que o próprio Senhor Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Senhor Jesus Cristo entendia que a sua vida não lhe pertencia, mas que a sua vida deveria estar debaixo da vontade do Pai. E por isso, então, ele não se considerou apegado à sua própria divindade. Pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo, ele tomou a forma de servo, ele humilhou-se e ele foi obediente a Deus. Obediente até a morte e morte de cruz. Com base nessa verdade, os filipenses então agora deveriam colocar em ação a sua salvação. E o que significa colocar em ação a salvação? Colocar em ação a salvação que foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É colocar em ação a salvação de forma que nós vamos praticar, vamos nos esforçar, nós vamos trabalhar com afinco, assim como um trabalhador que trabalha numa mina, ou um lavrador que trabalha no campo, que está trabalhando aqui no presente, mas olhando para a recompensa no futuro. Nós precisamos entender o significado de colocar a salvação em ação, de tal forma que a nossa compreensão da salvação alcance todo o conceito de uma maneira completa. A salvação, ela envolve sim o momento da nossa conversão, o momento em que nós cremos em Cristo, que somos justificados, mas a salvação não termina aí. Ela continua. Ela é experimentada. Ela é demonstrada também na santificação. E essa salvação que começa com a conversão, que continua com a santificação, um dia ela será totalmente consumada na nossa glorificação. Quando Paulo então fala que nós devemos colocar em prática a nossa salvação, ele está se referindo justamente à necessidade de nos santificarmos. E o que significa santificação? Parece que é um conceito muito complexo ou difícil para entendermos. Mas a santificação nada mais é do que termos em nossas vidas as qualidades do Senhor Jesus Cristo. Santificação é ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo.
à medida que as minhas atitudes mudam e se conformam à imagem de Cristo, nisso eu estou sendo santificado. À medida que as minhas palavras são transformadas e são conformadas às palavras de Cristo, então nisso eu estou sendo santificado. À medida que a minha vontade, que o meu entendimento, que os meus pensamentos, que os meus objetivos e que o meu comportamento é conformado à imagem de Cristo, nisto eu estou sendo santificado. Quando essas coisas acontecem, quando a nossa vida ela é dirigida pela palavra de Deus, quando a nossa vida se conforma debaixo do senhorio de Cristo, nisso nós estamos entendendo e praticando aquilo que o apóstolo Paulo ordenou para os filipenses. Ponham em ação a vossa salvação. Veja que colocar em ação a salvação não é uma justificação pelas obras. Não é complementar a obra salvífica de Cristo. Não. Colocar em ação a nossa salvação diz respeito a uma vida de obediência à palavra de Deus. A santificação, sem dúvida nenhuma, é a parte visível da nossa salvação. É na nossa vida conformada com a vontade de Deus que nós vemos de uma maneira muito clara os efeitos da salvação de Deus em nossas vidas. Ser cada vez mais parecido com o nosso Salvador. Isso é colocar em ação a nossa salvação. Paulo, com isso, ele nos exorta e diz que a vida cristã, ela não pode ficar estagnada. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que toda a obra da salvação na vida do cristão se resume ao momento da sua conversão. E isso é um engano. A expectativa de Deus é que essa salvação conquistada por Cristo através da obediência de Cristo, ofertada pela graça a todos nós, tenha um efeito prático em nossas vidas. Ao ponto de as pessoas poderem olhar para as nossas vidas e verem em nós as atitudes, as palavras, os pensamentos e as ações de Cristo Jesus. É interessante porque Paulo diz que devemos colocar em ação a salvação com temor e tremor. Essas duas palavras, na verdade, são uma sentença que é encontrada lá no Antigo Testamento. Temor e tremor a Deus. Respeito e reverência. Engraçado porque esses termos, temor e tremor, eles sempre aparecem juntos no Antigo Testamento. E essas duas palavras, esses dois termos, elas expressam sempre a reação do ser humano diante de Deus e dos seus atos. Todas as vezes que os homens e mulheres se encontravam diante da presença de Deus, ou diante de um dos atos poderosos de Deus, eles respondiam com temor e tremor. Essa, na verdade, é a resposta adequada que nós devemos dar a Deus. Uma mistura de admiração, mas também de medo, porque nós estamos diante de
Deus. Essa salvação deve ser colocada em prática, sempre acompanhada pelo temor e pelo tremor a Deus. E é interessante porque o apóstolo Paulo continua, e ele diz o seguinte, que para que ninguém se sinta incapaz de colocar essa salvação em ação, ou para que ninguém se sinta orgulhoso, entendendo que isso é uma coisa simples e que é possível produzir isso pelos nossos próprios esforços, o próprio Paulo continua dizendo que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. E talvez este é um dos versículos mais conhecidos também de toda a Bíblia. Que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Apesar desse texto ser extremamente conhecido, ele é muitas vezes mal interpretado. Muitas vezes nós nos apegamos a essas palavras desse versículo para justamente justificar alguns desejos que nós temos. Não, a Bíblia diz que Deus, ele é responsável tanto pelo querer quanto pelo realizar. Olha, se Deus colocou esse desejo no meu coração, a culpa é de Deus. Deus colocou isso. Olha, está acontecendo. Está sendo realizado na minha vida. Isso só pode ser obra de Deus. Mas não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui na palavra. Porque este versículo está ligado diretamente ao contexto da passagem. Quando Paulo diz que Deus é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar, ele está falando justamente da santificação na vida do cristão. Nós, naturalmente, temos o desejo de fazer aquilo que nos agrada e que desagrada a Deus. Isso é o normal. Essa é a nossa natureza humana. Realizar aquilo que nós desejamos e não necessariamente aquilo que Deus deseja. A natureza humana faz com que nós tenhamos desejo por essas coisas. A natureza humana faz com que nós realizemos essas obras que atendem o nosso desejo e que muitas vezes contraria o desejo de Deus para nós. Porém, Paulo diz que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar, no que diz respeito a obedecer à vontade de Deus. Sozinho, eu não quero obedecer à vontade de Deus. Sozinho, eu não quero o querer de Deus na minha vida. Sozinho, eu não sinto prazer em obedecer. Mas Deus, pela sua bondade e graça, o Deus que nos salva, é também o Deus que nos santifica, é o Deus que coloca no nosso coração o desejo de fazer aquilo que é certo. Mas não só o desejo de fazer aquilo que é o certo, mas ele também nos capacita a fazer o que é certo. Deus coloca em nossos corações esse desejo e essa capacidade de vencer o pecado, de agradá-lo com o nosso viver. Agostinho de Hipona disse certa vez: nós desejamos, mas é Deus quem implanta em nós esse desejo. Portanto, agimos, mas é Deus quem age em nós. Com certeza você já passou por essa experiência de ser impelido
a dizer não para a sua vontade e sim para a vontade de Deus. Com certeza você que é um cristão já se viu em várias situações sendo levado pelo próprio Deus à obediência da sua palavra. Mais do que isso, você percebe nitidamente na sua vida que é Deus quem está te capacitando a se conformar à vontade de Deus. Por isso nós vemos no Evangelho Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Por isso nós encontramos no Evangelho Jesus rogando ao Pai para que enviasse o Espírito Santo que habita agora nos crentes e que os capacita a viver uma vida que agrada a Deus. É tudo pela graça. É tudo pelos méritos de Deus. Sozinhos nós não conseguimos. Nós não seremos capazes de salvar as nossas vidas e muito menos seremos capazes de viver uma vida que agrada a Deus. Isso significa entrega total, mas a palavra de Deus continua nesse trecho que nós vemos e ela nos diz que não apenas a nossa vida, mas a nossa vontade agora não mais nos pertence. Mas sim, agora o que importa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Versículos 14 e 15, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Versículos 14, nós vemos o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. A ordem é direta. Não é mais aquilo que você quer, mas é aquilo que Deus quer para a sua vida. E uma vez que nós dizemos sim para a vontade de Deus, nós temos que nos livrar de dois hábitos terríveis. O primeiro deles são as queixas. Essa atitude de reclamação, de insubordinação a Deus. O segundo mau hábito que nós temos é de discutir com as outras pessoas. Por que nós nos queixamos? Por que nós entramos em discussão com as outras pessoas? Porque nós queremos que a nossa vontade sempre prevaleça. Quando a minha vontade não é realizada, eu me queixo, eu reclamo, eu murmuro, eu fico irritado, ou então eu fico entristecido. Quando a minha vontade não prevalece diante da vontade de outras pessoas, eu entro em discussão, com o objetivo de que a minha vontade prevaleça sobre a vontade das outras pessoas. O versículo 14, então, nos fala: façam tudo sem queixas nem discussões. A exemplo do Senhor Jesus Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tornou-se a semelhança de servo e foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. É o exemplo de Cristo que nos faz crer e executar a verdade de que agora não é mais a nossa vontade que importa, mas sim a vontade de Deus. O interessante é que os sofrimentos
são um terreno fértil, tanto para as queixas quanto para as discussões. Veja que quando nós passamos por dificuldades, quando passamos por momentos de sofrimento, uma das reações normais do ser humano é se queixar. Da mesma forma que, debaixo dessa situação de aflição, de dificuldade, também o homem responde a essa situação, muitas vezes discutindo com outras pessoas. Veja que fazer tudo sem queixa e sem discussão é também uma forma de colocar a nossa salvação em ação. Algo extremamente prático. Você quer realmente desenvolver a sua salvação, colocar em prática a sua salvação? Mude o seu comportamento. Entregue a sua vontade a Deus. Pare de se queixar. Pare de discutir com Deus e com as outras pessoas. É interessante porque Paulo aqui ele tem algumas referências em sua mente. Ele pensa aqui nas atitudes do povo de Israel enquanto esteve no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 9 e 10, nós vemos o seguinte: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Queixa e discussão, infelizmente, marcaram o povo de Deus no Antigo Testamento. Êxodo 16, vocês se lembram? Os israelitas se queixaram do maná, da provisão de Deus. Números 12, nós vemos Midian e Arão criticando o seu irmão Moisés. Números 14, nós vemos o povo se rebelando contra Deus e desejando voltar para a escravidão do Egito. Queixas, reclamações, revelam um coração insatisfeito, descontente com a vontade de Deus. Discussões, desacordos, divisões expressam um descontentamento com a vontade de Deus de sermos humildes diante dos outros, de sermos servos uns para com os outros. Não dá para estar alegre ao mesmo tempo que estamos reclamando. Ou sentimos alegria, ou experimentamos alegria, ou então ficamos reclamando da vida. Não dá para termos a alegria quando nós estamos brigando com as outras pessoas. Quem poderia imaginar que Paulo ia dedicar um parágrafo inteiro para dizer o seguinte: vocês querem ser parecidos com Cristo? Então, abram mão da sua vontade. Parem de reclamar. Pare de discutir com as outras pessoas. Não é a sua vontade, mas a vontade dele. Não é a sua ou a sua vontade, mas é a vontade de Deus. É isso que nós devemos buscar em nossas vidas. Essas são atitudes contrárias à atitude que Paulo nos exorta a ter. A atitude de Cristo Jesus em nossas vidas. Se agirmos assim, parece pouco, mas na verdade não é. Se vivermos livres das queixas
e das discussões, nós iremos, de fato, nos apresentarmos puros, irrepreensíveis, como filhos inculpáveis, brilhando como estrelas e retendo firmemente a palavra da vida em nossas próprias vidas. Se de fato abrirmos mão da nossa vontade, parando de nos queixar e de discutir, seremos encontrados puros, ou seja, sem nenhum tipo de mistura em nossa vida. Seremos irrepreensíveis, ou seja, ninguém será capaz de nos acusar por alguma falta. Seremos filhos inculpáveis, sem nenhum tipo de mancha ou defeito, a maneira que acontecia quando os israelitas traziam os seus sacrifícios. Esses sacrifícios deveriam ser livres de culpa, ou seja, não deveriam apresentar nenhum tipo de defeito. Se colocarmos a nossa salvação em ação, é assim que nos encontraremos diante de Deus. Um bom começo, um bom início é pararmos de nos queixar e pararmos de discutirmos uns com os outros. Isso é tão poderoso, porque a palavra de Deus mesmo nos diz que dessa maneira nós seremos como estrelas que brilham no universo. E nós sabemos a respeito dessa verdade, quando numa noite escura, olhamos para os céus e ali vemos o brilho das estrelas. E que mesmo numa região sem nenhum tipo de iluminação artificial, o brilho das estrelas faz toda a diferença. É assim que nós seremos. Essas estrelas que brilham no universo, dando um testemunho da nossa fé, uma vez que nós nos encontramos em um mundo corrupto e um mundo que está totalmente depravado. Quando agimos assim, nós testemunhamos da nossa fé. Nós somos, de fato, a luz do mundo em meio a esse mundo. Cristo, mais uma vez, é o nosso exemplo. E a palavra de Deus continua, falando então que nós devemos reter firmemente a palavra da vida. Versículo 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Palavra da vida nada mais é do que uma expressão que faz referência à palavra de Deus. A Bíblia. E por que o apóstolo Paulo fala sobre a importância de estarmos retendo a palavra da vida? Porque a palavra de Deus, de fato, para o cristão, ela é a sua única regra de fé e de prática. O que nós queremos dizer com essa expressão? A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Nós estamos dizendo com isso que é a Bíblia que determina a nossa crença. Nós devemos só crer, nós devemos apenas dar ouvidos àquilo que está revelado na palavra de Deus. Mas também a palavra de Deus é o nosso guia de prática. Ou seja, a nossa vida deve ser pautada à luz da revelação da palavra de Deus. Interessante porque nessa semana
eu li em algum lugar um certo questionamento de uma frase que se tornou muito popular no meio cristão, que diz assim: nos seus passos, o que faria Jesus? Nessa situação, o que faria Jesus? E é interessante porque esse pastor questiona um pouco essa frase. E ele diz o seguinte: olha, nós não precisamos de imaginação. O que nós precisamos é de revelação. O que Jesus... Não é o que Jesus faria. É o que a palavra diz que nós devemos fazer. E é lógico que nós respondemos a essa expressão, nos seus passos, o que faria Jesus? Jesus faria exatamente aquilo que a palavra diz que ele deveria fazer. Nós não precisamos de imaginação, nós precisamos de conhecimento da revelação das Escrituras. É interessante porque se os filipenses agissem assim, Paulo sentiria orgulho e teria a convicção de que o seu trabalho, a sua corrida, não foi em vão. Não foi em vão. Não foi inútil. O esforço de Paulo era para que os filipenses colocassem em ação a sua salvação. Nós já vimos aqui que a Bíblia nos fala então que a nossa vida não nos pertence, mas pertence a Ele, que a nossa vontade não mais nos pertence, mas o que importa é a vontade dEle. E partimos então para os últimos versículos que nos falam a respeito do nosso futuro. E o nosso futuro também não mais nos pertence, mas pertence a Ele, pertencem a Deus, pertencem a Cristo Jesus. Versículos 17 e 18 nós vemos assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aqui então nós entendemos a relação entre entrega total e alegria sobrenatural. Por quê? O próprio apóstolo Paulo está dando um testemunho da sua vida. Ele está dizendo que ainda que ele fosse derramado como uma oferta de bebida, nas versões mais antigas, traduções mais antigas, nós encontramos a palavra libação, que nada mais é do que uma oferta de bebida. Que oferta era essa? Era aquela oferta onde o israelita, ele derramava como oferta ao Senhor vinho ou água. Isso é libação. É interessante porque Paulo compara o seu possível martírio, a sua possível morte, por ser um pregador do evangelho, com essa oferta. A questão é que a libação era uma das ofertas mais simples, mais sem valor. Qualquer pessoa simples poderia dedicar a Deus uma oferta de libação. Paulo então olha para a sua vida e ele diz assim: olha, ainda que eu seja derramado, como essa oferta mais simples, a minha morte não é grande coisa para Deus. Não, pelo contrário, é uma coisa quase que insignificante. A minha vida, a entrega da minha vida, o meu possível martírio é como essa oferta simples, dedicada a Deus. Que exemplo de vida. Que exemplo para nós cristãos hoje, que nos achamos muita coisa diante de Deus. Que achamos que Deus precisa de nós, que Deus precisa do nosso serviço,
O próprio apóstolo Paulo entende que a sua possível morte é como essa oferta simples, que é derramada no altar de Deus. Oferta essa que se junta ao sacrifício que os filipenses estavam oferecendo a Deus, que era uma vida de obediência, de dedicação, uma vida de desprendimento, onde eles são capazes até mesmo de se esforçar e tirar do pouco que eles têm e enviar para o apóstolo Paulo na prisão. Paulo diz então para os filipenses: olha, eu estou disposto a ofertar a minha vida como essa oferta simples. Não fiquem tristes, pelo contrário, alegrem-se comigo e regozijem-se comigo, porque eu estou alegre e estou feliz pelo sacrifício demonstrado na vida de vocês. Veja que o apóstolo Paulo, ele não está mais retendo em suas mãos o seu futuro. Pelo contrário, ele abriu mão. Ele entregou o seu futuro a Deus e com isso ele se alegra. Eu quero terminar a mensagem de hoje contando uma história que vai resumir tudo aquilo que nós falamos até aqui. Eu quero que você preste bastante atenção nessa história. Foi uma pessoa que, com uma imaginação santificada, com certeza criou o diálogo que eu vou ler para vocês aqui. Quero comprar essa pérola. Quanto custa? Bom, diz o vendedor, ela é muito cara. Mas quanto é? Uma quantia muito elevada. Você acha que eu tenho condições de comprá-la? Não, ninguém no mundo tem. Mas eu quero muito. Apesar de você não poder comprá-la, eu vou dá-la a você. Sério? Eu não tenho como agradecer. Bom, na verdade você tem. Vou aceitar um mísero valor como demonstração da sua gratidão. Que bom, mas qual é esse valor? Tudo o que você possui. Depois de pensar um pouco, eu decidi. Está bem, vou aceitar. Bom, e o que você possui, meu caro? Indaga o vendedor das pérolas. Vamos anotar tudo aqui. Bom, eu tenho 150 mil reais no banco. Ótimo, 150 mil reais. E o que mais? Só isso. Não tenho mais nada. Mais nada? Bom, eu tenho alguns trocados no bolso. Quanto? E comecei então a procurar. Vejamos. 50, 100, 200 reais. Ótimo. E o que mais você tem? Mais nada. Isso é tudo. É? Onde você mora? Ele começa a averiguar. Em minha casa. Eu tenho uma casa. Então a casa também entra no negócio. E ele anota a casa. Quer dizer então que eu vou ter que passar a morar na minha barraca de camping? Você tem uma barraca de camping? Muito bem. Então ela também agora me pertence. E o que mais você tem? Eu não tenho mais nada. Agora vou ter que morar no meu carro. Você tem carro? Eu tenho 2. Os 2 agora também são meus. E o que mais? Bom, o senhor já está com todo o meu dinheiro, com a minha casa, com a minha barraca, com os meus carros. O que mais você quer? O vendedor pergunta: você é sozinho no mundo? Não. Eu tenho esposa e 2 filhos. Sim, sua esposa e os filhos também. O que mais? Não tenho mais nada.
Agora estou absolutamente sem nada. E de repente, então, o vendedor exclama: ah, ia me esquecendo. Você também. Tudo se torna meu. A esposa, os filhos, a casa, o dinheiro, os carros e você também. Em seguida, ele explica. Mas escute bem. Eu vou permitir que você fique com todas essas coisas por enquanto. Mas não se esqueça de que tudo é meu, inclusive você. E quando eu pedir qualquer uma dessas coisas, você terá que entregá-las a mim, pois agora sou dono de tudo. Isso significa aceitar a ideia de entrega total. Sua vida, sua vontade e seu futuro. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, diante da tua palavra, mais uma vez nós somos confrontados com a necessidade de respondermos à tua graça. Queremos de fato que tudo seja seu. Nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.